Bom, hoje o nosso programa tem a honra de ter como entrevistado o secretário de Estado de Fazenda, o Dr. Paulo Bustolin. Dr. Paulo, o senhor tem uma experiência vitoriosa, entendeu? Frente a vamos dizer assim, muito mais que empresa, que é a Unimed. E o senhor fez sucesso, uma carreira brilhante por onde o senhor passou. Eu queria saber do senhor, aqui vai, bom dia, boa tarde, boa noite, porque na internet, então a gente está toda hora, qualquer hora de madrugada, então vai estar nas redes sociais todas, então a gente não pode chegar e dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Então, o senhor fica questão atemporal aí. Como é deixar uma empresa como a Unimed, do tamanho que é a Unimed, eu acho que é uma das Unimed mais destaque e relevância nacional, inclusive, dentro do sistema, e eu assumi a Secretaria de Fazenda, onde o senhor assume uma secretaria que encontra logo de cara 84 milhões no caixa e só tem meio bilhão, sei lá, para pagar. Que milagre é essa multiplicação dos pães aí? Como é que foi feito para chegar onde está hoje, não atrasar salário, entendeu? O Estado já dando um plus aí no upgrade, agora já no segundo turno, que eu digo não, segundo semestre, né? A gente está com a eleição na cabeça ainda. Como é que o senhor conseguiu fazer tudo isso, juntamente com o vereador Pedro Taques e a equipe econômica, evidentemente, que o senhor trabalha ao seu lado? Ok. Bom, João, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? O João é um amigo que eu tenho aí de longa data, né? Então estou me sentindo aqui muito tranquilo para esse bate-papo e agradeço imensamente essa oportunidade de estar me dirigindo aí aos ouvintes, aos telespectadores de toda essa rede que você aí também conduz. Mas, João, sobre a Unimed especificamente falando, né, eu fui diretor executivo ao longo de 11 anos na Unimed Cuiabá, sendo que nos 4 primeiros eu fui diretor de mercado. Então, conduzi toda a reestruturação da empresa junto com os presidentes que por ali passaram, né? O senhor é administrador de empresas, né? Sou administrador de empresas e bacharel em Direito. Bacharel em Direito, E tenho 4 pós-graduações. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: quando assumi a Unimed Cuiabá, era uma empresa também com uma série de problemas, uma série de dificuldades. E com um detalhe, é uma cooperativa, né? A cooperativa, eu posso dizer para você que ela é um misto entre uma empresa privada, você tem que dar o resultado da empresa privada, mas ao mesmo tempo você tem que trabalhar todo o componente político da cooperativa para que você possa avançar aí para frente. E realmente fizemos um trabalho determinado, sério, tive aí muita autonomia para fazer o trabalho que fiz, né, ao longo desses anos. Realmente, assim, os conselhos de administração que por lá passaram me deram autonomia para que a gente pudesse montar uma equipe, um bom planejamento estratégico, um bom planejamento orçamentário. E não vejo como diferente esse desafio no estado de Mato Grosso, viu, João? Embora a situação que nós assumimos, a parte financeira do estado, eu classifico ela como dramática. Eu já trabalhei em várias empresas como consultor, empresas com problemas financeiros, e o estado financeiro nos primeiros 2, 3 meses não foi diferente, viu, João? Situação dramática, mas o governador Pedro Taques, ele junto com a equipe toda a sua equipe, teve assim vamos dizer assim, uma leitura muito boa do cenário e editou alguns decretos que possibilitaram ao secretário de Fazenda, né, e ao secretário de Planejamento conseguir aí ter o controle da máquina, né? E coragem também do governador, né? Coragem do governador. Que é o que não falta para ele. O decreto, eu costumo dizer o seguinte: o decreto número 2, o decreto número 4, que são decretos que eu assino também, são decretos que vão ficar para a história do estado de Mato Grosso, né? Divisor de águas. São divisores de águas, é uma nova postura, exigiu aquele momento que o governador Pedro Taques com sua equipe assumiu o governo, exigiu muita seriedade, exigiu assim um comprometimento muito grande, e ali não podia se errar, né? Não podia se errar sob pena de comprometer aí toda a gestão do governo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, João, realmente recebemos muitos restos a pagar, né? Acima, vamos dizer assim, acima daquilo que se esperava, da capacidade que tinha o Estado. E só para fazer uma correção, não foram 84 milhões na conta, foi 84 mil reais. Ah, 84 mil reais. 84 mil reais, o que realmente assim torna a situação muito mais dramática do que uma situação normal.
E o seu passivo imediato era quanto? Para você ter uma ideia, João, em torno de, nos primeiros 12 dias, 400 milhões de passivo imediato. O Tesouro, ele trabalhou até o dia 30 de janeiro com um saldo médio máximo de 3 milhões. Nós trabalhamos assim, em cima do fio da navalha, como poderia dizer. Mas isso é um desafio, isso é o que torna positiva essa nossa passagem, né? Nesses primeiros 6 meses, além de estabilizar o governo do ponto de vista financeiro, porque é importante lembrar o seguinte também, João, além de nós termos pouco recurso no caixa, nós tínhamos um déficit fiscal projetado. O que é isso para o telespectador que está assistindo? Um déficit fiscal projetado de 2 bilhões, ou seja, mantidas aquelas condições anteriores ao decreto que o governador Pedro Taques com a equipe econômica assinou, o estado de Mato Grosso fecharia com um problema, fecharia com um buraco maior de mais 2 bilhões. O senhor sabe da linguajar da economia bem popular, a gente né? Vamos supor que uma empresa teria um prejuízo de 2 bilhões no ano de 2015. Então, o que nós tivemos que fazer assim, com muita clareza? Fizemos algumas reuniões, sendo que algumas delas ao sábado, com todo o secretariado. Eu capitaneei uma reunião dessas lá dentro da Secretaria de Fazenda, aonde a gente buscou fazer o seguinte, uma redução, uma meta de redução para todos os secretários, para que se pudessem revisar todos os contratos de todas as secretarias, buscando um equilíbrio econômico, né, João? E creio que estamos tendo sucesso nisso, as secretarias ainda continuam fazendo essa revisão, e esperamos entregar o Estado no final desse ano num bom equilíbrio financeiro. Então essa é a contribuição que o secretário aí, com a sua equipe, é importante ressaltar que a gente tem uma equipe muito valorosa dentro da Secretaria de Fazenda, né? A equipe do Tesouro, uma equipe muito comprometida, a própria equipe hoje que está à frente da Secretaria Adjunta da Receita Pública também. Então, assim, estamos trabalhando imensamente para contribuir com o governo Pedro Taques, mas sabemos que o nosso trabalho é uma peça nessa engrenagem toda aí, grandiosa, que é o Estado de Mato Grosso. E o senhor também faz sentir feliz também, porque tem uma excelente assessoria de comunicação, está conseguindo passar para o povo, né, o contribuinte, sim. Sem dúvida, isso a realidade, eu acho que é importante, porque a comunicação hoje, né, nós temos uma jornalista Nádia lá que coordena lá, ela só está aqui é fruto desse contato. Ela é privilegiada nesse aspecto. Ela é uma pessoa experiente e tudo, né? Então ajuda bastante. Nós vamos fazer um intervalo, chama a vinheta para nós, hein? Nós vamos fazer um intervalo aqui para a gente chegar agora nos dias atuais, como é que vai ser o governo. RDM vem com novidades. Agora você acompanha o nosso programa de entrevistas no www.portalderedemídias.com.br. Secretário, com relação aos débitos passivos que ficou, foi criado o programa Bom Pagador, certo? Como é que está a situação do Bom Pagador hoje? Porque ficou aproximadamente, acho que 900 milhões, quase perto de 1 bilhão de resto a pagar. Há controvérsias, né? Entendeu? Sempre tem, né? Mas eu queria saber como é que é a situação, qual é que foi o legado a nível de passivo mesmo do governo e como estão acertando isso, como é que estão resolvendo isso atualmente. Ok. Então, João, a título de passivo, nós recebemos aí 912 milhões de reais de restos a pagar sem lastro financeiro. E é importante colocar que o governo rapidamente encaminhou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa que foi exaustivamente debatido, democraticamente debatido dentro da Assembleia Legislativa, e uma vez aprovado, nós estamos cumprindo a legalidade. Até o dia 30 agora de junho, na verdade, nós tínhamos liquidado 26,8 milhões já desses restos a pagar. E até o dia 10, mais precisamente, na última sexta-feira, nós chegamos aos 40 milhões de reais de restos a pagar, que foram honrados pelo governo Pedro Taques. Como é que isso está se dando, João? Um restos a pagar, ele precisa ser processado, auditado, ele é auditado, aí ele é processado,
e ele é feito o enfrentamento dele de acordo com a legislação aprovada. Então é o projeto que está lá. Isso, o próprio projeto do Bom Pagador. Então, o que está acontecendo? Desde sexta-feira, os restos a pagar, que totalizam entre R$50.001 a R$150.000, eles entram agora em todas as unidades orçamentárias para serem pagos. Eu, enquanto secretário de Fazenda, eu expedi aí um comunicado a todos os secretários, a todas as unidades orçamentárias, para que respeitem as datas da legislação, uma vez que o nosso governo é um governo legalista. Sim, e aí, até quando vai a quitação, para aqueles que ainda não sabem, até quando vai o prazo para quitar todo esse débito que ficou? Então, segundo a lei, nós temos até 2017, até o final de 2017. Mas eu acredito que o governo Pedro Taques terá condições e está fazendo um trabalho gigante para honrar esses pagamentos ainda dentro do ano de 2016. Né? É importante ressaltar que nós estamos aí fechando uma parceria com o Banco do Brasil para disponibilizar o leilão reverso. O leilão reverso deve disponibilizar a cada sessão 30 milhões por mês, para que a gente possa fazer também a quitação dos maiores credores do Estado. Além disso, temos um decreto que deverá ser publicado aí na próxima semana, para aqueles credores que têm créditos superiores a R$500.000 e queiram fazer a compensação com dívidas inscritas junto ao governo do Estado. Então você poderá fazer essa compensação, ou próprio, vamos supor, João, a sua empresa tem um crédito a receber e tem um débito. Então você vai poder matar isso. Ou você tem o crédito a receber, mas não tem o que pagar. Mas você pode passar para um terceiro e aí sim fazer esse casamento. Desejo um prêmio dos dois lá, né? Isso, aí se cria um mercado de balcão e a economia do Estado ela vai circular, o dinheiro vai girar, que o governo tem que ter essa preocupação, a preocupação de fazer com que o Estado seja uma alavanca aí do desenvolvimento econômico. Então essa foi a preocupação da Fazenda, do governo Pedro Taques, para que pudesse colocar isso em funcionamento. Então realmente não é um governo galoteiro, como chegou a comentar isso no início, vamos dar calote, então não procede aquela informação. Bom, é um governo muito sério, um governo que tem trabalhado muito, que temos aí sim, herdamos aí um passivo, mas nós vamos fazer um enfrentamento com muita seriedade, com muita aplicação correta do recurso público. É isso que nós esperamos e é nisso que eu acredito e toda a equipe do governador Pedro Taques acredita. Como é que surgiu a CIRA? Olha, o que é a CIRA? O que é o CIRA? Ótima pergunta. O CIRA é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. O CIRA é uma experiência bem sucedida que aconteceu no estado de Minas Gerais, né? E o CIRA, como foi uma experiência que lá recuperou uma série de ativos para o governo de Minas, ele foi trazido aqui para o estado de Mato Grosso. Então, na verdade, o CIRA ele funciona como? Então, ele é um Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, ele tem duas grandes frentes de trabalho. A primeira frente de trabalho, que envolve Secretaria de Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público e o próprio governador, que é o presidente do CIRA, nesse caso, né? Ele tem como objetivo trabalhar na recuperação de ativos do governo, né? Porque muitas vezes você tem um crédito, mas esse crédito não é cobrado. Então os créditos acima de 5 milhões, aqueles créditos que às vezes o governo acha que não vai conseguir cobrar, o CIRA vai atuar sobre ele. E muita demanda jurídica, né? Isso, e a inovação é que o CIRA, por estar funcionando também dentro do Ministério Público, o segundo bloco, ele tem aí, junto com a Secretaria de Segurança Pública, que eu não posso esquecer, que é o grande pilar, inclusive o secretário executivo do CIRA, é o Dr. Fábio Galindo, né? Ele trabalha com a parte do laboratório de lavagem de dinheiro, né? Que são os crimes de lavagem, porque às vezes a empresa pode quebrar aqui, não paga o Estado, né? Mas esse recurso ele é desviado. Então o CIRA tem trabalhado nesse aspecto para fazer com que o recurso público ele possa chegar às mãos do Estado e a gente fazer todo o investimento nas questões essenciais como saúde, segurança, educação e infraestrutura que o nosso Estado de Mato Grosso tanto merece, tanto precisa. Então aquele empresário, vamos dizer, um empresário que teve um desvio de conduta enquanto contribuinte, ele afanou dinheiro do Estado e abriu outra empresa lá, e jogou a moeda podre do outro lado do débito.
e que passou a estar para trás naquela época, os senhores estão buscando dinheiro público de volta para os cofres. Isso, para você ter uma ideia, na última... Primeiro administrativamente, depois disso pode ser através do próprio Poder Judiciário. Justamente, E para você ter uma ideia, João, na última semana o Cira recuperou 11 milhões de reais. 11 milhões de reais que veio para dentro do caixa do governo para fazer políticas públicas. Você sabe que matematicamente é 22, porque quem não tinha 11, em vez de gastar 11, que ia ter que gastar, entrou 11, então... Justamente, Então assim, o Cira trabalha fortemente nisso, é importante esse trabalho, e é um trabalho assim... Até o diálogo. Determinado. O diálogo é muito bom, né? A Secretaria de Fazenda está presente nesse diálogo, né? O senhor é presente também? Eu sou membro integrante do Cira, e os adjuntos, enfim, participam como apoiadores, né? Essa é a ideia. Bom, e com relação ao mutirão fiscal, como está esse mutirão fiscal, como vai funcionar, qual é a oportunidade que o contribuinte aí que está nos assistindo, ele vai ter para regularizar a situação dele, então, quais facilidades, o que ele ganha, porque nós estamos numa situação aí que não é que a pessoa quer levar vantagem, mas às vezes quer pagar e não está tendo condição, agora está sendo oportunizado. O mutirão fiscal, ele é a grande oportunidade das empresas e das pessoas físicas colocarem aí a sua situação com o fisco estadual e municipal em dia. Ele vai acontecer do dia 13 ao dia 24, na Arena Pantanal, no Portão G, né? Nós temos lá mais de 100 servidores públicos à disposição, e ele é uma atividade multidisciplinar, porque ele envolve Tribunal de Justiça, Secretaria de Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, temos o apoio aí do Ministério Público, né, entre outros órgãos do Estado, que eu não vou citar todos, e a Prefeitura de Cuiabá. Né? Então, de segunda a sexta, das 8 às 18, e nos finais de semana também estaremos trabalhando das 8 da manhã ao meio-dia, sábado e domingo, para que o contribuinte tenha aí facilidade de acesso para ficar com a sua vida em dia. Para aqueles contribuintes que fizerem o pagamento à vista, João, nós teremos aí 100% de desconto de juro e multa, né? Juro e multa, para que esse contribuinte seja incentivado a pagar à vista. Agora, eu não tenho condições de pagar à vista, então tem facilidades de até 84 vezes para que sua situação fiscal fique em dia com o governo. E posteriormente a isso, né, nós vamos também usar todos os mecanismos legais para cobrar aquilo que é direito do Estado. Secretário, no caso, o devedor lá, você vai falar o linguajar mais simples, né? Mas ele estando em mora, estando em entendimento com o fisco estadual, ao ele fazer esse acerto, a secretaria ou o melhor PGE, ele vai ter condição de tirar uma certidão negativa com efeito positivo? Em 24 horas ele terá a sua certidão na mão. Agora, uma coisa importante, João. O melhor, certidão positiva com efeito negativo. Certidão positiva, que deve, mas efeito negativo para participar. É isso mesmo. Mas uma coisa importante, João. Eu estou falando mais com o tributarista. Não, isso, mas uma coisa importante que eu não posso deixar de esclarecer ao ouvinte, ao telespectador. Por que precisamos Por que precisamos fazer isso? E o Cira, por exemplo, que nós abordamos há pouco. João, nós precisamos ter uma questão aí muito clara, a questão do civismo, né? Da questão pública. Né? Não se pode, por exemplo, tratar o bom pagador e o mau pagador de formas iguais. Então, o Cira, por exemplo, trabalhando na recuperação desses ativos do Estado, ele está dando um exemplo para o mau pagador também, de que não compensa isso. Né? Você veja, por exemplo, eu pago meus impostos em dia, tenho certeza que você... por tudo que eu conheço, pagam exemplarmente seus impostos em dia, e como fica aquele que não o paga, né? É claro que às vezes uma empresa, uma pessoa pode ter uma situação, todos nós não estamos livres, né? Mas não pode ser muitas vezes a base de buscar subterfúgio e fraudar o fisco, porque na verdade quando nós não pagamos os impostos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando de levar saúde, educação, segurança, mais estradas, mais infraestrutura para o nosso Estado, né? E aí nós não podemos reclamar que a saúde precisa de investimento, disso. Cada um precisa fazer a sua parte para que a gente viva num Estado melhor. Portanto, é importante, é uma questão até de dever cívico do Estado, né? Fazer a cobrança correta dos impostos, e é isso que nós vamos fazer, isso é de lei. Resumo da obra, o senhor
está dizendo também, em outras palavras, que não pode se tratar e de uma forma igual os desiguais. Os desiguais, é verdade. Não é justo, né, como princípio. Não é justo. Tá certo. O Estado não pode estimular a coisa errada, né? Isso. Só que o intuito de ganhar o dinheiro, pegar aquele dinheiro e aí? Eu fui correto, você teve um tratamento do outro que foi incorreto e que de repente até desconto, não sei o quê, eu já paguei lá atrás correto, não vou ter esse desconto, né? E esses descontos ao longo do tempo, você veja que a Prefeitura de Cuiabá vem fazendo ele progressivamente. À medida que se organiza os bancos de dados, eles vão se tornar descontos progressivos. Agora, uma coisa que eu queria enfatizar aqui nesse nosso bate-papo, João, é a situação que nós encontramos a Procuradoria Fiscal do Estado de Mato Grosso. O senhor trouxe ela para junto do senhor lá. Nós trouxemos ela para dentro da Fazenda, está junto lá na Secretaria Como é que de está Fazenda. funcionando? Está funcionando da seguinte forma, João. O plano era, olha, chovia dentro da Procuradoria Fiscal, viu, João? Dadas as condições, chovia dentro da Procuradoria Fiscal, um diagnóstico rápido, a Procuradoria Fiscal tem lá dentro quase 15 bilhões de reais para serem cobrados, está lá no balanço do governo do Estado, e no entanto não se fazia esse enfrentamento como devia, né? Por uma série de motivos, não só falta de servidores, falta de infraestrutura, mas assim a situação realmente lastimável. Não tem como vender esses créditos? Não pensaram vender os créditos? Estamos trabalhando num projeto desse, né, em conjunto aí pegando o apoio do Ministério Público, do Tribunal de Contas, estamos buscando alguns pareceres, que tem todo um arcabouço legal nisso, né? Mas eu posso dizer para você o seguinte, vamos agilizar muito essa cobrança. Mas é importante dizer o seguinte, que o Estado não pode virar as costas para isso. Pra você ter uma ideia, João, existiam 3 sistemas de informação diferentes funcionando dentro da Procuradoria Fiscal e um sistema não conversava com o outro, dificuldade para tirar relatórios. Então nós estamos agilizando muito isso. O contador que está em casa me escutando nesse momento sabe a peregrinação que é para tirar uma certidão hoje na Procuradoria-Geral do Estado. E nós estamos integrando esses sistemas, estamos agilizando isso. Geograficamente está tudo junto. Tudo junto. A partir do mês de agosto, final do mês de agosto, a certidão ela deverá sair integrada, certidão da Secretaria de Fazenda e a certidão da Procuradoria Fiscal numa só. Agora é importante também salientar que a Procuradoria, doutor Patrick, eles tinham um projeto para ir para fora, sair dali, porque as condições eram insalubres. E geraria um investimento, um custo aproximado ano de 3 milhões. João, nós observando isso, a gente fez uma visita a todas as áreas da Secretaria de Fazenda e descobrimos lá o prédio da Escola Fazendária com 3 andares, revisamos o layout, o que funcionava em 3 andares, hoje funciona em 2 andares e o 3º andar ficou à disposição da Procuradoria Fiscal do Estado. Hoje trabalha dentro do integrado com a Fazenda 108 servidores hoje a custo zero. Isso é importante. São 2 milhões e meio que tem. Nós temos uma pergunta interessante fazendo para deixar ela para fechar o final. Mas a questão do Grupo Friboi, JBS Friboi, está fechando unidades aí, gerando desemprego no Estado. Sabemos que tem uma demanda jurídica aí, até 75 milhões que estão bloqueados pela Justiça, né? Foi a Secretaria de Fazenda, colocamos assim, o Ministério Público entrou e a Justiça pediu bloqueio. A JBS está fechando unidade e existe comentário que a JBS estaria até para ser retirado do Estado, estaria descontente. E em contrapartida, a gente vê o governo anunciando um apoio, né? 1 bilhão e 100 milhões pelo DEIC, né? Entendeu? E como é que fica isso? Como é que o senhor vê isso aí? Qual é o entendimento? Porque o Diário Cuiabá até publicou uma nota essa semana que isso aí pode gerar um problema de um caos para o setor. Eu não vejo muito assim, não. Eu acho que está sob controle, porque o senhor tem muito diálogo, né? Eu não vejo, o senhor vê esse problema por falta de diálogo, o que está vendo, o que está acontecendo? Nós perdemos a Friboi, que é são os maiores industrializadores, entendeu? Transformadores de matéria-prima, de proteína animal do mundo. Agora compraram mais outro frigorífico de ave lá na Inglaterra, da Marfrig, por sinal, do Marcos Molina, né? Que já tinha comprado da Seara, que é deles também, lá em Chapecó. Aí eu digo para o senhor assim, como é que vai ficar essa questão da Friboi? Vai ficar um perrengue aí, uma pirraça, ou vão procurar conversar? Como é que vai ser isso aí?
Olha, João... Porque está todo mundo preocupado. Não acredito nisso. Falando da parte do governo não tem. Falando da parte do governo não existe isso, né? Especificamente eu vou fatiar em partes aqui a tua colocação para esclarecer bem. Veja bem, a minha não é questão minha, dúvida. Eu vejo o jornalista tem a obrigação de trazer o que está nos bastidores. Então especificamente sobre o investimento da BRF, né? Na verdade, a BRF, no lançamento de quinta-feira, no evento da ProSoja, a BRF se comprometeu a fazer um investimento no estado de Mato Grosso da ordem de 1,1 bilhão de reais. Isso é investimento direto da empresa. Deles no estado de Mato Grosso. O princípio não terá a contrapartida do Estado. Não é que o investimento do BNDES, não, que o próprio país paga. 1,1 bilhão é investimento da BRF. Dinheiro novo. Conversando com o diretor de operações que esteve aqui, né, ele deixou muito claro que a BRF acredita imensamente no estado de Mato Grosso. Por isso está fazendo mais de 60% do seu investimento total para o período em Mato Grosso, por acreditar no potencial. Como você muito bem colocou, nós temos o maior rebanho bovino do Brasil. Então, eu particularmente... para cada ser humano tem no estado. Então, João, eu particularmente não acredito que a JBS deixe o estado de Mato Grosso, até porque o governo do estado está aberto para conversar com a empresa, a Secretaria de Fazenda sempre esteve aberta ao diálogo, está aberto ao diálogo. Agora, o que acontece é que existe... E o bloqueio do dinheiro não é do Estado, não é o Estado da Justiça. O que existe isso que eu ia lhe colocar. Existe uma demanda judicial, da qual o governo do estado vem acompanhando, o CIRA vem trabalhando nesse aspecto, já tivemos 2 reuniões dentro do comitê, esse que eu lhe coloquei, e existe, claro que tendo aí um bom senso de ambas as partes, da empresa, do próprio CIRA, existe uma possibilidade muito grande de sanar toda essa questão, chegar a uma equação aí que seja produtiva para o estado de Mato Grosso. Agora é importante lembrar que sempre numa relação comercial existem direitos e obrigações, né? E esses direitos e obrigações eles precisam andar conjuntamente para que você possa aí colher os resultados. Então o governo está disposto, está aberto, o governo acredita que o JBS, a empresa JBS, é um grande player, um player importante para o estado de Mato Grosso. Agora estamos abertos ao diálogo e não vejo essa dificuldade toda. Talvez essas plantas que foram fechadas seja uma questão de capacidade operacional, uma estratégia toda a ser montada. E é importante lembrar que o governo do estado de Mato Grosso, especificamente na questão dos incentivos fiscais, nós não somos contra, aliás, nós somos a favor dos incentivos fiscais. Agora, João, uma coisa importante, o incentivo fiscal, ele precisa sim cumprir o seu papel social. É importante que se diga isso. Não adianta... É um contrato, né? É um contrato. O princípio do contrato é cumprir a função social. Cumprir a função social. Inclusive algumas empresas... O lucro dos senhores é o lucro social. É o lucro social. É o bem-estar do povo. Saúde, educação, locomoção, essa coisa da segurança. Você vê, por exemplo, saúde. Saúde, o governo Pedro Táxi, precisará fazer frente ao Hospital Central que está parado. Você dá expediente da Secretaria de Saúde também? Dá expediente da Secretaria de Saúde. Olha, o governador Pedro Táxi tem sido um homem incansável no trabalho. A parte que eu lembro o senhor aqui, que uma parte, como diz o Jô Soares, não queria interromper, mas já interrompendo. Como é trabalhar com o governador Pedro Táxi? O senhor que veio da área privada e agora está aí se adequando, se adaptando a essa função pública. O que é trabalhar com o Pedro Táxi? Trabalha-se muito? Como é que é? João, dá liberdade? João, como é que funciona? Para o pessoal que não conhece saber, o homem, braço direito dele, o senhor tem um dos braços direitos dele, mas mexe com o cofre, junto com ele, como é que fica? Então, João, eu me sinto muito à vontade de trabalhar com o governador Pedro Táxi, é um homem extremamente determinado, uma pessoa séria, né? Então, assim, uma pessoa que tem firmeza na postura, então isso deixa ele passa segurança, passa muita segurança, deixa muito a gente à vontade, né? Quanto a trabalhar muito, realmente o Dr. Pedro Táxi, ele é um homem que veio com a palavra trabalho marcada vamos dizer assim, no dia a dia dele. É um homem determinado e está trabalhando muito pelo estado de Mato Grosso. Creio que o estado de Mato Grosso tem aí um grande homem à frente no governo do estado, um operador do direito, um homem que conhece a máquina pública por dentro,
Então eu me sinto muito à vontade. Quanto a trabalhar muito, João, eu venho da iniciativa privada. A iniciativa privada a gente trabalha muito. Trabalha com objetivo, com meta, com indicador. Tem que dar o resultado, porque senão sempre tem alguém disposto a assumir a sua cadeira, né? Então eu não me assusto com o trabalho. Agora eu me sinto muito à vontade por ter um líder como o governador Pedro Taques, com a firmeza que ele tem para conduzir as ações muitas vezes dificílimas que o estado de Mato Grosso tem pela frente. Encerrando, bancada federal, FEX, como é que está a questão do FEX? Olha, João, queria o que é FEX, para o telespectador também então, saber, porque a gente sabe o que é o FEX. Isso, o FEX é o fundo de exportação, é um fundo que compensa tudo aquilo que é exportado pelo estado de Mato Grosso. Milho, algodão, milho, algodão. Porque quando você faz a exportação, quando o estado de Mato Grosso exporta, as empresas exportam, toda a exportação de Mato Grosso não é tributada. Então, não entra o imposto. Não entra. Então o governo federal ele faz a contrapartida via o FEX. E eu queria deixar... Da Lei Candir, isso, a origem? Da Lei Candir? Isso, é a questão do federalismo, né? Precisamos rever isso, porque o Brasil... O Pacto Federativo. O Pacto Federativo precisamos rever. Mas, João, eu queria deixar a seguinte mensagem para o teu ouvinte, telespectador aqui. Eu creio que nós teremos que vamos ajuizar a questão do FEX, vamos judicializar. Isso, para mim, é um sentimento não bom, porque eu tenho dito o seguinte... Do ano passado, né? Do ano passado, 2014, Eu tenho dito para os deputados federais, para os senadores do estado de Mato Grosso, que não será uma perda do governo não ter o FEX 2014 nas contas correntes do governo do estado, mas será uma perda para o estado de Mato Grosso, né? Porque toda a sociedade de Mato Grosso perderá sem esse recurso do FEX aqui. Principalmente o menos acreado, os mais necessitados, vamos ser sinceros. Justamente, né? por isso que nós temos que estar empenhados, vamos estar aí combatendo forte isso. Eu no último Confaz, eu tive a oportunidade na frente de 27 secretários de Fazenda. O Confaz é a reunião dos secretários, é um conselho de todos os secretários de Fazenda do Brasil. São 27. Eu agora na quarta-feira estarei indo para o Rio de Janeiro, teremos reunião na quinta e na sexta, defendendo lá os interesses do estado de Mato Grosso. E lá no Confaz eu tive a oportunidade de cobrar o ministro Levi e cobrei com muita ênfase, dizendo para ele que Mato Grosso precisa do FEX. O FEX para Mato Grosso é muito importante, né? Porque ele vai gerar estradas que vão gerar emprego, ele vai gerar investimento em saúde, educação, segurança e, ao mesmo tempo, vai auxiliar as contas públicas do estado de Mato Grosso, né, João? Tão importante o fechamento desse isso justamente. E agora, infelizmente, a resposta do ministro tem sido a seguinte: olha, o Brasil precisa de um grande ajuste fiscal. Esse ajuste fiscal ele impacta nas contas públicas. O FEX ele impactaria no primário, né? Você veja que Mato Grosso, eu costumo falar que Mato Grosso está sendo vítima do governo federal, porque nós temos uma operação, não sei se você sabe, de 720 milhões aprovada pelo Banco do Brasil. O dinheiro está na conta do Banco do Brasil. A Procuradoria-Geral da União, que é difícil, deu ok para fazer o empréstimo para o Mato Grosso, para recuperar nossas estradas e pontes, mas o que acontece? O governo federal falou o seguinte: não posso liberar porque isso impacta no primário da União, então eu não posso dar o aval. Olha só, mas o Estado que produz... Como é que foi? Fechando aqui, mas o país, não foi ano passado, tivemos um déficit na balança comercial de 4 bilhões e pouco o país. Mato Grosso temos superado, tem quanto? 13 bilhões. Eu vi o governador falando isso. Aí, como é que se você tirar Mato Grosso, vai pro vermelho. O Brasil vai para o vermelho. Mato Grosso sustenta as contas externas. É importante o telespectador ouvinte saber isso. E uma coisa, a capacidade... Você pode secar um pouquinho? Sim, vamos falar. Olha, eu costumo dizer o seguinte, João, a capacidade do nosso homem do campo, né, do agronegócio, da agroindústria, da indústria exportadora, que é o estado de Mato Grosso, é que mantém esse país hoje em funcionamento. O Brasil, sem as exportações do estado de Mato Grosso, ele não só entra no vermelho, como a balança comercial brasileira, ela fecha assim uma balança prejudicial a toda a nação. Então o Tesouro Federal precisa de Mato Grosso. Isso aí é investimento. É investimento. Da nação. E eu coloquei isso para o ministro Levi e para o ministro da Indústria e Comércio. Falei para o ministro Armando Monteiro, falei: ministro, as contas externas do Brasil, essa balança comercial no próximo ano será afetada, porque Mato Grosso está sendo punido por duas vezes. Não veio o FEX
e ainda não tem o recurso para estrada e para pontes. E os excedentes de produção dependem das estradas e pontes, né? Quem está no campo, quem está aí nessas áreas mais longínquas do estado, sabe o quanto é importante uma estrada para Mato Grosso. Bom, chegamos ao final da nossa entrevista, estouramos um pouco, mas não tem como, porque o senhor é rico em informações e tem um feedback maravilhoso, dialogou muito bem aqui com o nosso telespectador, nossos ouvintes também, com certeza. E o senhor também vai receber através da sua assessoria, seus drops de notícia aí, o senhor com certeza vai gostar. Vai chegar no estado todo de Mato Grosso, mesmo na internet hoje, no mundo todo. Aproveite e dá suas saudações aos nossos telespectadores e ouvintes. Então eu quero agradecer a todos os ouvintes, telespectadores, quero agradecer essa oportunidade, João Pedro, né? Eu sei aí da importância dessa oportunidade que você está dando para a Secretaria de Fazenda e dizer o seguinte, olha, o que podem esperar do governo Pedro Taques é muito trabalho, muita seriedade, um compromisso muito forte com a gestão dos recursos públicos e nós não vamos nos furtar a encarar todos os problemas de frente que o estado de Mato Grosso tem. É para isso que lá fui, viu, João? E para isso que estamos lá somando fileiras dentro dessa grande equipe que o governador Pedro Taques montou. Meu muito obrigado. Bom, foi a entrevista com o secretário estadual de Fazenda, doutor Paulo Bistrolim, aqui para a Rede de Mídias Brasil. Boa tarde, bom dia, boa noite.